Muito bem, então nessa aula aqui nós vamos ver os documentos de preenchimento. Só recordando rapidamente, nós baixamos todos os documentos da plataforma e eu dividi em dois tipos de documentos, né? Os documentos informativos e os documentos para preenchimento. Em uma outra aula nós já vimos quais são os informativos, passando rapidamente cada um. E agora nós vamos abrir aqui a pasta dos documentos para preenchimento e vamos começar a preenchê-los. Você se lembra? Existem alguns documentos que são obrigatórios, né, serem anexados na plataforma. Então a gente vai abrir, vai preencher tudo, transformar em PDF e depois anexar na plataforma, certo? Então vamos lá. Vou abrir aqui a pasta dos docs para preenchimento. E aqui é o seguinte, você está vendo aqui que tem mais documentos do que da última vez que eu mostrei, porque eu já salvei alguns PDFs aqui, já fiz alguns testes, mas passando rapidamente, os documentos para preenchimento são o anexo 4, atividades e cronograma de execução do projeto. Nós temos o questionário de due diligência, ele vem aqui como um documento do Excel, e aí ele tem no formato para pessoas físicas e tem também no formato para pessoas jurídicas. Então você está vendo aqui que já tem também aqui um PDF que eu salvei, mas não se preocupe, eu vou explicar como que se faz. Depois nós temos o anexo 5, que é a nossa planilha de orçamento, e depois o termo de confidencialidade, esse aqui eu já falei, volto a repetir, não precisa ser enviado no momento do envio da proposta. Tá? Então a gente vai começar aqui, vamos preencher o primeiro documento, que é o anexo 4, atividades e cronograma de execução do projeto. Antes de abrir o documento, eu preciso dar algumas informações sobre ele. É o seguinte, nesse momento aqui, que eu estou gravando esse vídeo para esse curso, um único documento disponível na plataforma é em formato de PDF, certo? Eu já conversei com o pessoal na Renova, eles falaram que estão vendo essa questão, porque o ideal é que esse documento seja em forma de Word, porque é um documento que a gente precisa preencher, certo? Se ele vem em forma de PDF, a gente não consegue mexer. Caso no momento que você baixa esse documento ele já venha em Word para você, ótimo, é só preencher e depois salvar em PDF e colocar na plataforma. Caso ele ainda esteja nesse formato PDF, você vai ter que fazer o que eu fiz, transformar no documento de Word, que aí sim você vai conseguir preencher todas as informações. Então eu já vou abrir o documento aqui em Word para mostrar como que funciona. Vamos lá. Então está aqui anexo 4, atividades e cronograma de execução do projeto, e tem algumas primeiras informações aqui que é muito importante serem lidas, que elas já vão dando algumas informações importantes. Então a primeira coisa que tem aqui é um campo para você preencher o nome do projeto. No meu caso, você se lembra, eu estou fazendo Trilhas da Cachoeira, é o nome do meu projeto. Letra maiúscula, aí eu vou colocar em negrito aqui, bom, sempre está em negrito, para destacar o nome do projeto. Aí tem três informações. Ó. Descreva, a primeira aqui, ó, o primeiro quadradinho. Descreva as etapas e faça um X no mês em que a atividade está planejada para acontecer. Okay? Vou explicar isso mais para frente. O mês 1, tá aqui, ó, mês 1, representa o primeiro mês de execução do projeto após o recebimento do recurso. Então, o primeiro mês é quando o projeto vai efetivamente começar, né? A sua pré-produção. Também vou explicar. Diferença de pré-produção, produção e pós-produção. E também, última informação, lembre-se de relacionar o período de execução da atividade com o orçamento planejado. Você vai ver ainda, quando a gente for preencher a nossa planilha, que lá tem algumas colunas que informam a quantidade de meses que aquela atividade vai acontecer e os pagamentos que vão ser realizados e os valores que vão ser realizados em cada mês. A gente vai chegar lá, é uma coisa bem simples de preencher, mas o que você colocar aqui tem que estar de acordo com o que você colocou lá. Um exemplo, vamos supor que você vai contratar um produtor ou uma produtora e você vai pagá-la por 5 meses. Então, lá na planilha, você vai colocar os 5 meses, o valor que ela vai receber em cada mês. E se lá ela recebe por 5 meses, aqui você vai colocar também os 5 meses de pagamento para ela.
ou então ela vai estar aqui na etapa de produção, que consta de 5 meses, e dentro desses 5 meses essa produtora ou produtor, né, ele vai receber o recurso, certo? O pagamento ali pelo trabalho. Mas vamos em frente aqui, ó. Sempre que a gente vai fazer um cronograma de atividades, e aí já está até escrito aqui, ó, atividades barra etapas. Sempre que a gente vai fazer um documento dessa forma aqui, primeiro a gente tem que entender qual é o objetivo dele. O objetivo é mostrar aqui, dentro de uma lógica de tempo, né, com início, meio e fim, quando cada uma das atividades vai acontecer. Então, olhando essa planilha, e você vai ver, quando a gente terminar aqui, que você vai ter a exata noção de quando o seu projeto vai começar, quanto tempo ele vai durar e quando ele vai terminar. E ainda mais, quanto tempo vai durar cada uma das atividades que você colocar aqui. Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer primeiro? A gente precisa ter uma noção de 3 etapas, né? A gente está falando aqui, ó, atividades barra etapas. O que acontece? Geralmente um projeto é dividido em pelo menos 3 etapas. E dentro de cada uma dessas etapas, existem as atividades que vão ser relacionadas, vão ser executadas. No nosso caso aqui, e essa aqui é uma divisão mais clássica mesmo, que a gente geralmente faz, é dividir, então, o projeto nessas 3 etapas aqui, ó. Uma que vai se chamar pré-produção, e aí eu vou colocar a duração dessa etapa, no meu caso aqui são 2 meses. Aí a segunda etapa seria a produção, que no meu caso aqui vai durar 3 meses. E depois uma terceira etapa, que é a pós-produção, que no meu caso aqui vai durar 1 mês, certo? Depois que você define essas etapas, você vai colocar as atividades que vão ser realizadas dentro de cada uma. E como que eu escolho isso? Como que eu defino isso? Existe também uma certa lógica. A lógica é pré-produção, que é a primeira etapa aqui. Geralmente a gente coloca atividades e executa atividades que são preparatórias para a realização do seu projeto, né? E aí pode ser, por exemplo, a escolha da equipe que vai trabalhar, pode ser um agendamento em algum espaço que precise de um agendamento prévio, ou seja, convites, né, para artistas, para pessoas importantes ali do seu projeto que você quer que esteja no seu projeto, às vezes até só assistindo o projeto, né, como público, né, alguém que seja interessante, seja para a comunidade ali, uma referência. Então, isso tudo, né, que é a preparação do projeto, a gente pode chamar de pré-produção. São as coisas que a gente faz com bastante antecedência para que o projeto aconteça bem. E depois tem a etapa de produção, que é a segunda aqui, e é quando o projeto vai acontecer. A gente costuma falar assim, que é o grosso do projeto, assim, é quando ele acontece mesmo, quando as atividades acontecem de uma forma de maior quantidade, certo? Então aqui vão acontecer as contratações principais, a execução dos serviços, a execução das apresentações, a criação dos materiais e dos produtos culturais, caso o projeto tenha um produto cultural durável, um bem durável, um CD, um DVD, o que quer que seja. Então, isso tudo entra aqui na produção. E a terceira etapa, que é a de pós-produção, é o momento de finalização do seu projeto. É quando você vai fazer os últimos pagamentos, vai organizar a prestação de contas, vai fazer algum tipo de relatório, né? Então isso é a pós-produção, é o trabalho que fica para ser feito depois que o projeto acontece e executa o que ele tem nos seus objetivos. A divisão clássica é essa: pré-produção, produção e pós-produção. E aí, pensando nisso, eu coloquei alguns exemplos aqui. Só que é o seguinte, esses exemplos que estão aqui são só para você entender a lógica, porque eu não consigo, né, como esse edital é muito amplo e ele propõe a realização assim, de muitas atividades, né, que podem ser trabalhadas não só na área artística, mas na área de patrimônio, na área de arte e educação, na área de artesanato, na área de educação patrimonial, patrimônio material, patrimônio imaterial,
eu não consigo colocar todos os itens dentro de um cronograma de atividades, pensando em todas essas possibilidades. Então, vou falar aqui, de modo geral, algumas atividades que eu imagino que caibam dentro de muitos projetos e talvez caiba dentro do seu também, e como isso é colocado aqui dentro desse cronograma, né, com início, meio e fim. Mas vamos lá, olha o que eu separei aqui. Na etapa de pré-produção, que é aquilo que eu falei, que é o que a gente faz com bastante antecedência para que o projeto aconteça, eu coloquei aqui, ó, por exemplo, contratação da equipe. Eu poderia até mudar, eu poderia colocar, por exemplo, ó, escolha e contratação da equipe, porque é o momento que eu vou escolher as pessoas que vão trabalhar comigo e já entrar em contato, conversar, fazer o convite, falar de pagamento, quanto que vai receber, o tanto de trabalho que vai executar, né, as atividades que a pessoa vai executar ali. Então, isso certamente é feito na etapa de pré-produção. E aí, a gente tem aqui, ó, do mês 1 ao 12. Isso aqui é uma coisa muito importante que eu preciso falar com você também, que é o seguinte. Você se lembra que eu falei que esse edital modalidade 3 pode ter projetos de até 2 anos. Então, esse cronograma aqui deveria ter uma possibilidade ou de um ano 1 aqui e depois mais uma tabela de ano 2, ou então um cronograma de atividades com 24 meses. Isso é uma questão que a Renova ainda está organizando, né, no momento que eu estou gravando essa aula, e então pode ser que quando você baixar esse documento, ele já esteja diferente desse aqui. Caso não esteja, caso esteja só dessa forma aqui, aí você vai precisar enviar um e-mail para pedir informações do que fazer, porque até o momento em que eu estou gravando essa aula, ainda não recebi a orientação exata do que fazer com esse cronograma, caso ele continue assim até o momento de inscrever o projeto na plataforma. Vamos em frente. Então a gente tem aqui de mês 1 a mês 12. E aí a gente vai começar a cadastrar as atividades dentro de cada uma das etapas. Como eu falei, a minha primeira atividade é a escolha e contratação de equipe. Quando que eu vou fazer isso? Tem que ser bem no começo do projeto, certo? Então eu vou colocar para isso acontecer no primeiro mês do meu projeto. Porque o meu projeto, aí você vai ter que saber quanto tempo vai durar o seu, a etapa de pré-produção vai durar 2 meses. Nesses 2 meses, o primeiro mês, eu vou ter que resolver a questão de escolher a equipe e contratá-la. O segundo item que eu coloquei, reuniões de produção. Eu posso fazer as reuniões assim que eu começar a chamar as pessoas. Então, a minha ideia é que eu já no primeiro mês consiga ir chamando as pessoas e vou fazendo as minhas reuniões. Só que as minhas reuniões não vão ser só no primeiro mês. Elas vão acontecer durante todo o meu projeto. Então, reuniões de produção dentro da pré-produção, da etapa de pré-produção, vai durar o mês 1 e o mês 2. Depois elas continuam, mas aí elas vão lá para a etapa de produção do projeto. A gente está falando aqui só de pré-produção. Um outro item que eu coloquei aqui é o de agendamento de espaços. É possível que o seu projeto precise agendar algum espaço, por exemplo, uma igreja, uma praça, um galpão de associação, enfim, tudo que você precise agendar, que você precise conversar com alguém, fazer um pedido. Às vezes esse pedido pode ser só do boca a boca, mas pode ser que precise de um documento também. Você vai criar o documento, fazendo a solicitação. Então, todos esses agendamentos de espaços, você vai precisar fazer nessa etapa de atividades aqui da pré-produção. Porque é uma coisa que tem que ser feita com antecedência. Outra coisa, agendamento das atividades. Você vai precisar conversar com os convidados, as pessoas que você vai convidar, os artistas, oficineiros, professores, quem quer que seja, e você vai ter que fazer um agendamento com essas pessoas. Você não vai deixar para a última hora para falar, amanhã a gente vai ter uma atividade em tal lugar. Não, isso tem que ser feito com antecedência, certo? Então, é importante que isso se faça com o máximo de antecedência possível. E olha só, eu coloquei aqui no segundo
mês da minha pré-produção. O agendamento dos espaços eu coloquei no primeiro e no segundo mês, certo? E depois aqui eu coloquei alguns pagamentos, que muito provavelmente vão ser feitos nessa etapa também. Geralmente, nessa primeira etapa, não se faz muitos pagamentos, né? Mas, por exemplo, um produtor que já começou, né? Você mesmo, talvez como coordenador ou coordenadora do projeto, vai querer já receber um valor, né? Talvez um aluguel de algum espaço que você precise, ou de algum equipamento que você precise, para começar esse trabalho de pré-produção, né? Um aluguel de uma mesa, computador, sei lá, o que quer que seja que você precise aí no seu projeto, e você vai utilizar na etapa de pré-produção, então você vai precisar colocar aqui nessa etapa de pré-produção. E aí, como eu falei, aqui são só alguns exemplos. Você vai precisar pensar nas atividades que você vai realizar durante a pré-produção, que é quando você prepara o projeto para que ele aconteça. E quanto mais antecedência, melhor. Depois, a gente vai para a etapa de produção, que, como eu falei, é quando a coisa realmente acontece, as contratações maiores, a realização das atividades do projeto, né, todas as entregas que você prometeu lá nos objetivos do projeto, você vai realizar aqui na etapa de produção. Eu coloquei algumas aqui, e como eu falei, eu até esqueci uma aqui que eu vou colocar, eu vou repetir para você entender como que é a lógica. Você se lembra que eu falei que nós temos aqui, por exemplo, as reuniões de produção. Eu quero repetir as reuniões aqui na etapa de produção. Então, eu criei mais uma linha aqui e vou repetir a atividade aqui, ó, reunião de produção. Aqui, reunião de produção está aqui. Só que o que acontece? A minha pré-produção são nos 2 primeiros meses. Acabaram-se esses 2 primeiros meses, a gente vai para a produção. E a minha produção aqui, ó, você está vendo, que dura 3 meses. Então, quando eu marcar aqui as reuniões de produção, eu não vou marcar aqui no primeiro e no segundo mês, porque primeiro e segundo mês do meu projeto é só para pré-produção. Eu vou começar a marcar a partir do terceiro mês, certo? E aí, como eu falei que eu quero fazer reunião de produção durante todo o projeto, eu vou marcar nos 3 meses que eu tenho para a realização da minha produção. Está aqui, ó, 3 meses, 1, 2, 3. Então, o que a gente já pode perceber aqui? Que a minha pré-produção vai ficar nos 2 primeiros meses do projeto, e aí eu vou agendando aqui, marcando, né, o que é o tempo e quando vai acontecer cada uma. E na produção, a partir do terceiro mês. Terceiro, quarto e quinto mês são os meses da produção do meu projeto. E aí tudo que eu marcar de produção aqui, ó, tudo que eu anotei, eu vou marcar nesses 3 meses, dentro desses 3 meses aqui, certo? Então vamos lá, ó. Coloquei aqui as minhas reuniões de produção já estão aqui. Vou fazer durante os 3 meses de produção. E aí eu coloquei uma outra coisa aqui, ó, como exemplo. Contratação de serviços. Quais os serviços o meu projeto vai precisar? Eu preciso de um palco? Eu preciso de iluminação? Eu preciso de sonorização? Eu estou falando aqui de aluguel. Nesse caso aqui é aluguel. Estou falando de aquisição. O seu projeto pode realizar aquisições também. Mas eu estou dando exemplo aqui de aluguéis. Tá? E pode ser, por exemplo, também transporte. Talvez eu precise de um transporte para fazer algum serviço, levar alguém em algum lugar, de um lugar para o outro, tal. Posso alugar um instrumento, posso alugar um equipamento, né? Então, todos os aluguéis vão estar aqui também, nessa parte de produção. E aí você vai precisar, né, dentro do tempo que você tem de produção, saber e calcular e imaginar quando esses serviços vão ser necessários. E aí é muito importante também que se tenha um contrato, né? Então, quando a gente for fazer a contratação de serviço, a gente faz um pequeno contrato, um modelinho de contrato simples para garantir a realização de serviço da forma combinada. Inclusive, é muito bom que você tenha todos os contratos, né? É importante que você tenha todos os contratos para fazer a prestação de contas depois, mostrar ali os valores que foram combinados no contrato, né, as formas de pagamento, o nome da empresa contratada, né, o seu nome como contratante. Né? Então é bom ter esses contratos. As contratações também vão ocorrer dentro dos meus 3 meses de produção, terceiro, quarto e quinto meses do projeto. Já a realização, eu coloquei aqui, ó, realização das apresentações, oficinas, cursos, vou até colocar um etc aqui, né?
etc. Vão acontecer só no primeiro e no terceiro mês. Lógico, eu estou colocando isso aqui como exemplo, tá? No meu caso, do meu cronograma, eu defini que as apresentações, né, no caso sejam apresentações, vão ocorrer no primeiro e no terceiro mês. Se eu for falar lá do meu projeto Trilhas da Cachoeira, eu poderia dizer que eu não teria apresentações, nem oficinas, nem curso, eu teria trilhas. Então, a minha atividade aqui poderia ser, por exemplo, em vez de realização de apresentações, realização de trilhas. Eu, dentro da minha produção, escolheria quando as minhas trilhas iriam acontecer no projeto. Então, poderia acontecer no primeiro e no terceiro mês, como poderia acontecer nos 3 meses, ou só no segundo e no terceiro. É só um exemplo que eu estou dando, como eu falei desde o início, eu venho falando, né? Esses aqui são exemplos para você entender a lógica desse cronograma de atividades. Se você entender a lógica, aí fica fácil de preencher. Um outro item que eu coloquei aqui, né, uma outra atividade, que é a realização de orçamentos. Vamos supor que o seu projeto é para aquisição de bens, instrumentos, equipamento de som, equipamento de luz, panelas, fogão, geladeira, o que quer que seja. Você vai precisar realizar orçamentos, fazer uma tomada de preço, né, realizar os orçamentos e preencher a sua planilha financeira com o menor valor. Então, é uma coisa que, dependendo do tamanho do projeto, da quantidade de itens que você deseja adquirir, um item que é uma atividade que vai demandar tempo, né? Então, você precisa coordenar isso dentro do tempo do seu projeto, né? Não deixa tudo para a última hora, já vai fazendo. Faz a lista do que você quer adquirir e já começa a fazer os orçamentos. Salve esses orçamentos porque eles são necessários para a gente colocar lá na plataforma na hora do envio do projeto. No meu caso aqui, eu acho que os orçamentos vão ser feitos no terceiro mês e no quarto mês do projeto. Primeiro e segundo mês da etapa de produção. E depois as aquisições. Depois que eu fiz todos os meus orçamentos, estou com todos eles, já sei todos os valores, eu posso fazer as compras. No meu caso, eu coloquei para o terceiro mês da produção. Mas eu poderia fazer uma coisa diferente. Eu poderia fazer os orçamentos durante os 3 meses e, à medida que os orçamentos fossem chegando, eu poderia ir fazendo as minhas aquisições. Talvez isso seja até mais interessante para projetos que são basicamente de aquisição, porque você precisa comprovar que gastou pelo menos 80% dos recursos na primeira etapa para receber o recurso da segunda e, dependendo do valor do projeto, o recurso da terceira etapa também. Faça os orçamentos vão chegando, você já vai fazendo as aquisições, né? Mas como eu falei, é tudo dependente de como você está pensando a execução e realização do seu projeto. Depois eu coloquei um item aqui de atividade, que é a criação dos produtos culturais. De repente, seu projeto tem a criação de um CD ou de um DVD, ou prever a execução de um vídeo documentário, né, um filme no caso, um documentário curto, um documentário longo, né, depende, ele vai estar aqui também nessa atividade. Você precisa colocar aqui e dentro do seu cronograma na etapa de produção, que no caso aqui são 3 meses, você definir quando que essas entregas vão acontecer. E aí, seguindo, mais pagamentos, né? Como eu falei, essa etapa aqui é a etapa mais caudalosa, né? Que tem o maior número de atividades acontecendo, então você vai ter também mais pagamentos, você vai pagar os convidados do projeto, os serviços, as mãos de obra, tudo vai estar aqui. Então, além dos pagamentos que você eventualmente já realizou lá na etapa de pré-produção, você tem aqui a lista de pagamentos para serem feitos sempre de acordo com a planilha financeira. Você não pode apresentar uma planilha financeira do projeto com tudo que você vai pagar e pagar coisas fora da planilha. Tudo que você for pagar tem que estar dentro da planilha. A gente vai falar mais sobre a planilha com preenchimento numa outra aula, certo? Só estou falando aqui superficialmente, e isso é importante que você tenha em mente. Tudo que for pagar tem que estar previsto na planilha. Não se pode pagar nada por fora que não esteja aprovado lá na planilha que você enviou.
E aí, a gente vai para a etapa de pós-produção. A pós-produção, você se lembra, eu falei, é o momento final do projeto. Depois que tudo acontece, é o restante do trabalho que fica para a equipe. E aí eu coloquei alguns itens aqui. Geralmente os itens de pós-produção são menos mesmo. Assim, as atividades que se realizam na pós-produção são poucas. E aí eu coloquei aqui, ó, só para a gente ver. Uma atividade, criação de relatórios. Você, para prestar conta, você vai ter que criar alguns relatórios. Vai, de repente, fazer um relatório fotográfico com as imagens do evento, ou vai fazer vídeos e vai colocar links das atividades ali nesse relatório. Você coloca o vídeo lá no YouTube, por exemplo, e coloca aqui dentro do relatório os links para a pessoa clicar, né, quem for avaliar seu projeto e os resultados, clicar e assistir esses vídeos. Você vai precisar provavelmente também fazer uma parte textual do seu relatório, né, explicando o que aconteceu, quantas pessoas apareceram no seu projeto, quantas pessoas foram atendidas, quantas pessoas receberam cachês, isso tudo você vai colocar no seu relatório de prestação de contas. Como eu falei, esta etapa da prestação de contas é uma outra etapa, né? Quando o seu projeto for aprovado, você vai receber a ajuda de uma equipe da Renova para fazer a sua prestação de contas de uma forma bem tranquila. Uma outra coisa que tem aqui é a organização de clipping. O que é o clipping? Clipping são as informações sobre o seu projeto que saem na mídia. Basicamente isso. É o que sai na internet, ali no Facebook, no Instagram, ou que sai em um site, ou sai em um jornal, uma revista. Então é legal que você organize tudo isso aqui e faça um arquivo disso. Né? Você saiu ali no jornal, você faz um recorte, cola ali, cria um documento de Word mesmo e vai colando as informações. E se for uma coisa que saiu no jornal impresso, você tira uma foto, né, e coloca ali nesse documento, nesse relatório que a gente chama de clipping. Entrega da prestação de contas. Né, você vai precisar em algum momento organizar todo esse material e fazer a entrega. E os pagamentos finais e finalização do projeto. Eu acho que ficaria até melhor aqui a gente trocar essa sequência. Né? Primeiro, a gente faz os pagamentos finais, finaliza o projeto e faz a entrega da prestação de contas. Fica mais organizado assim. Tem um item aqui que eu deveria ter colocado e eu me lembrei dele agora. Então eu vou falar rapidamente aqui para você. A gente já está chegando no final da aula, que é, dentro aqui da escolha da equipe, você vai escolher produtor, quem vai ser o coordenador, né, outras pessoas que você imagina que precisa ir trabalhar no seu projeto para que ele aconteça. E tem alguns profissionais que são muito importantes. Eu vou falar desses profissionais lá no momento da criação da planilha, eu vou sugerir que você inclua esses profissionais lá, mas um deles eu preciso falar aqui agora, que é a pessoa responsável por fazer a comunicação do seu projeto. O que é a comunicação do projeto? É divulgar o seu projeto, entrar em contato com jornais, revistas, fazer divulgações nas redes sociais, de repente até um recurso que você reserva para fazer impulsionamento. Impulsionamento é quando a gente coloca um post lá no Instagram, no Facebook, e a gente paga para que esse post, né, essa foto, o que quer que seja, esse texto, chegue a mais pessoas. É basicamente isso assim, né? Então essa pessoa pode auxiliar com isso também e é muito importante que se tenha uma pessoa assim. Essa pessoa vai fazer parte aqui da equipe, né? Pode ser uma empresa de assessoria de comunicação ou pode ser um assessor ou uma assessora de comunicação que já resolve. Mas é muito importante que você delegue também essa função do seu trabalho para que o seu projeto realmente seja divulgado de uma forma mais profissional, mais organizada, enfim, né? E aí, pensando nisso, a gente pode colocar aqui na etapa de produção mais um item. Vou colocar ele aqui, ó, que seria a criação do plano de comunicação do projeto. E aí, o que é o plano de comunicação? A pessoa vai pensar, né, esse assessor de comunicação, assessora, vai pensar sobre quais estratégias serão
organizadas para que o seu projeto chegue a mais pessoas. Então ele vai pensar, eu vou visitar tal jornal, eu vou fazer tantos posts na internet, eu vou procurar tal revista, eu vou procurar tal site, né? Isso é o plano de comunicação. E dentro desse plano de comunicação tem a criação do material gráfico. A criação do seu material gráfico precisa acontecer em algum momento do projeto. E aí eu sugiro que ele seja no iniciozinho da produção do seu projeto, no momento de produção. Então, se o seu projeto vai realizar atividades no primeiro mês, pode ser que, inclusive, essa comunicação, esse material, tenha até que vir aqui para a etapa de pré-produção. Mas se o seu projeto vai acontecer mais para o final, as apresentações vão acontecer mais para o final, ou as entregas, a criação dos produtos vão acontecer mais para o final, a criação do plano de comunicação pode estar aqui também. E tem uma outra função ainda, que eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar, que é importante, que é mais um profissional que você vai colocar aqui na sua equipe, que é um designer gráfico. O designer gráfico é o responsável por criar a arte das peças gráficas do seu projeto. Então é ele que vai pensar no formato ali e em como vão ser ali o que vai ser divulgado no Facebook, no Instagram, ou cartaz impresso, né? Pode ser que você opte por fazer panfletos impressos ou cartazes impressos. Então é o profissional que vai fazer o que a gente chama da arte. É importante que se tenha dentro da equipe aqui também um designer gráfico para que seu projeto seja apresentado de uma forma mais profissional. Pensando nisso, da mesma forma que a gente vai ter aqui a criação do plano de comunicação, a gente vai precisar também da criação do designer gráfico do projeto, né? Então, é isso. É você pagar um profissional para fazer as artes ali, para que isso fique tudo muito bonito e que chame as pessoas, né? Porque às vezes é muito comum a gente ver ali umas coisas meio improvisadas, mal feitas, e aí nem, num cartaz mal feito assim e tal, que às vezes nem dá vontade de comparecer e prestigiar, porque o cartaz ali está tão mal feito que dá uma impressão ruim do seu projeto. Então é importante que seja uma coisa legal, que chame atenção e que convide realmente as pessoas para participarem. Então é isso. Então tem a criação do designer gráfico. Também, no meu caso aqui, sugiro que seja feita bem no comecinho da etapa de produção ou na etapa de pré-produção, caso tenha que se ter uma antecedência muito grande desse material. É isso então, tá? Tá aqui o nosso anexo 4, atividades e cronograma de execução do projeto, onde a gente separa em 3 etapas, pré-produção, produção e pós-produção, e aí a gente vai colocando as atividades de cada uma das etapas e falando quando cada uma delas vai acontecer. É basicamente isso que você precisa fazer nesse documento. Caso no momento que você esteja preenchendo esse documento ele ainda esteja em formato PDF na plataforma, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar uma aula extra que vai ficar lá no finalzinho do curso e nessa aula eu vou explicar aonde você pode fazer isso na própria internet, assim, de uma forma muito tranquila e com o material gratuito que tem lá, né? Que é um programinha que pega ali o documento em PDF, transforma em Word para você conseguir mexer. Era isso que eu queria falar nessa aula. Na próxima aula a gente continua. Um grande abraço. Tchau, tchau.